Voltamos aqui para o nosso quarto e último bloco da nossa aula de medidas cautelares, né? Parei aqui no penúltimo bloco falando sobre fiscalização, né? Que o juiz, ao aplicar as medidas cautelares, deve estabelecer de forma de fiscalização do seu cumprimento, sem prejuízo de possibilidade, sem que nada impeça que o Ministério Público também possa fazer isso também. Supervisionar a execução da medida cautelar diretamente ou com concurso de órgãos de instituição pública. Em relação à duração, né, dessas medidas, né, não há uma previsão no prazo máximo da duração das medidas cautelares, no que autoriza a conclusão de que os efeitos da decisão que os decretam devem perdurar enquanto subsistirem a sua necessidade. Que aqui deve o juiz, entretanto, notadamente no que se refere à prisão, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para estabelecer os casos em que a duração da medida se mostra excessiva. Em relação à detração, né? Em relação à detração, não é possível a detração na pena privativa de liberdade no tempo em que o réu foi submetido à medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal. Porque é legal fazer um comentário sobre ela, porque as pessoas ficam o acusado está respondendo sobre as medidas cautelares e depois querem fazer essa detração, né? Querem diminuir a sua pena em cima dessa fase que cumpriram algumas medidas cautelares impostas pelo juiz, mas não é cabível. Não é cabível por falta de previsão legal, certo? Aqui, em relação à detração, na medida em que, segundo dada pela redação do artigo 42 do Código Penal, as penas, o tempo de prisão provisória no Brasil e no estrangeiro, de internação provisória, do artigo 319, inciso 8 do Código de Processo Penal, são passíveis de detração. Não há espaço para o computo da pena ou na medida de segurança no período de cumprimento das demais medidas cautelares. O próprio caput do artigo 319 as denomina medidas cautelares diversas da prisão. Não é outra a orientação do Tribunal Superior de Justiça. Então, ele já vem com esse entendimento que as medidas cautelares, elas são as medidas diversas da prisão. Então, ela não tem que ter, não há possibilidade de ter a detração, de ter esse computo, essa diminuição da pena compensando pelas medidas cautelares. Não tem como fazer isso. Aqui os requisitos. Os requisitos para que a medida cautelar seja decretada. Não basta a mera conveniência de sua adoção, exigindo-se que haja fundamento para concluir que se mostra imprescindível para a tutela dos meios e dos fins do processo, de acordo com o texto legal. 3 são gêneros de circunstâncias que possibilitam a adoção da medida cautelar. Essas 3 medidas, eu acho que eu coloquei aqui no slide com vocês, deixa eu ver se eu coloquei. Aqui, ó. Risco para a aplicação da lei penal, risco para a investigação ou instrução criminal e nos casos expressamente previstos nos riscos do investigado ou acusado voltar a praticar infração penal. A primeira aqui, o risco para a aplicação da lei penal, ocorre quando se verifica a probabilidade de que o investigado ou acusado tentará subtrair-se ao cumprimento da pena, caso venha a ser condenado. Em relação ao B, risco de investigação, a instrução criminal, né, que aqui tem lugar quando o investigado ou acusado cria sérios embaraços para regular a obtenção das provas, tal como a hipótese de ameaçar ou corromper testemunhas. Isso aqui é bem clássico, né? bem usual, né? Quando o juiz concede que ele possa responder em liberdade, dá uma medida cautelar diversa da prisão, e ele, com medo de ser preso, né, começa. Isso aí são mais em crimes maiores, normalmente em crimes políticos, né? Aqueles da Lava Jato teve bastante, mas a pessoa ficar tentando atrapalhar a investigação. Aí o juiz entendendo que ele está tentando atrapalhar, pode converter a prisão dele dessas medidas cautelares em prisão preventiva.
Nesse é o risco da intervenção ou instrução criminal. Já no C, nos casos expressamente previstos, o risco de o investigado ou acusado voltar a praticar infração penal, em hipótese em que a possibilidade ou antecedentes do investigado ou réu, ou ainda as circunstâncias da conduta autorizem a conclusão de que o agente apresenta considerável potencial de reincidência. Aqui é visivelmente que se deixar ele com as medidas cautelares, ele vai sair cometendo outros crimes, né? Certo? Esses foram os 3 tipos dos requisitos. Agora, a escolha da medida. Em relação à escolha da medida, se for o caso de aplicação de medida cautelar, o juiz na escolha deve pautar-se por sua adequação, gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Essas são a escolha da medida, né? Que é o que diz o artigo 282, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Recomendo que você leia ele também, o artigo 282, ele tem a ver com essa escolha da medida. Artigo 282, inciso 2 do Código de Processo Penal. Deverá haver sempre proporcionalidade na atuação do juiz, no que diz a respeito às garantias da utilidade e da eficácia do processo, que equivale a dizer que o juiz deverá estar atento a respeito das garantias da utilidade e da eficácia do processo. Equivale a dizer que o juiz deverá estar atento à gravidade abstrata e concreta da infração e nas condições pessoais do indiciado ou réu para decidir as penas, se há necessidade da adoção provisória cautelar, mas também para escolher quando presentes os seus requisitos nas medidas em que será aplicada. A nova sistemática do processo penal, traduzida lá na Lei 12.403 de 2011, ela trouxe a responsabilidade ainda maior aos juízes, conferindo-lhe a possibilidade de optar fundamentadamente por diversos caminhos, decretar a preventiva ou conceder a liberdade provisória, conceder ou não a prisão preventiva domiciliar, aplicar ou não medidas cautelares diversas da prisão e aplicar apenas a medida cautelar ou várias. Essa é a Lei 12.413 de 2011, que nos mostra essa mudança. Em relação à vedação, a aplicação das medidas cautelares. Vedação e aplicação das medidas cautelares. As medidas não podem ser aplicadas às infrações penais para as quais não haja previsão de pena privativa de liberdade. Aqui o comentário sobre essa vedação da infração das medidas cautelares, em abstrato, de forma isolada, cumulativamente ou alternativamente com uma outra espécie de pena. Aqui significa na prática que não são cabíveis em algumas contravenções penais para as quais a lei prevê a única e exclusivamente pena de multa e para o crime de porte de droga para o uso próprio, para a qual igualmente não há previsão de pena privativa de liberdade. Essa previsão aqui é lá do artigo 28, artigo 28 da Lei de Drogas, né, que é a Lei 11.343 de 2006. Essa lei aqui é uma lei bastante conhecida por nós, né, criminalista, a Lei 11.343 de 2006, o artigo 28 da Lei de Drogas nos diz que não é cabível a prisão, né. Isso aqui até me pergunta de prova oral, né, se o juiz, eu já presenciei essa pergunta, se o juiz dá lá uma medida cautelar e ele não cumpre e descumpre, ou seja, resumidamente não está nem aí para nada. O juiz falou e ele não quer. Pode decretar a prisão dele baseado nesse artigo 28 da Lei 11.343? Essa era a pergunta para o candidato. Mesmo ele descumprindo tudo, a banca ali, examinadora pesada, pressionando o candidato, ele descumpriu, ele não está nem aí para nada, pode se prender ele, sabe? E queria ouvir do candidato uma profundidade em relação a isso, em relação à escolha da medida, em relação ao artigo 28 da Lei de Droga, e se pode prender ou se não pode, se descumprir a medida imposta pelo juiz. Então, já vi candidatos
suando em relação a essa pergunta, né? Em relação à acumulação, substituição e revogação. De acordo com as peculiaridades do caso concreto, o juiz poderá aplicar a medida cautelar pessoal de forma isolada ou cumulativamente. Essa previsão está lá no artigo 282, parágrafo 1º, e não havendo limite em relação à quantidade de obrigações que podem ser impostas simultaneamente, desde que haja compatibilidade lógica entre elas, essa cumulatividade, substituição e revogação. Aqui, que é um comentário um pouco grande, mas eu acho que não vai dar tempo para mim fazer esse comentário para vocês pôr aí no caderno de vocês. Mas vamos lá. Opa, aí. Acumulação e substituição. Aqui o juiz também poderá, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, mediante requerimento do Ministério Público, ou seja, o assistente ou querelante substituirá a medida por outra em cumulação com a do último caso, decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, né? Essa tem uma previsão lá no artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Lê lá as outras medidas que são cabíveis e as que não são cabíveis. As do artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal. Evidentemente, é também possível que a decretação da prisão preventiva de forma fundamentada em caso de superveniência dos fatores que a justifiquem. Em relação ao momento e iniciativa, somente o juiz, por meio da decisão fundamentada, pode aplicar medidas cautelar, seja no curso da ação penal, a requerimento das partes ou antes do exercício mediante representação da autoridade policial ou a requerimento das partes. Aqui a nova redação dada pelo artigo 282, caput, do Código de Processo Penal, lá na Lei 13.964, 2019, veda a decretação da medida cautelar de ofício durante a investigação ou no tramitar da ação penal. É super importante que você possa ler isso. É uma lei novinha, assim, acabou de sair do forno, né, que nós estamos vendo bastante isso, né? A nova redação dada pelo artigo 282. Seu vadimeco aí é antigo, é antes de 2019, aí pega aqueles vadimecos de 2015, do começo da faculdade, 2016. Então esse vadimeco aí já está totalmente desatualizado, né? Mas a nova redação dada pelo artigo 282, caput, do Código de Processo Penal, com essa nova alteração que foi feita pela Lei 13.964, 2019, que veda a decretação da medida cautelar de ofício durante a investigação ou no trâmite da ação penal. Certo? Em relação ao momento iniciativa, agora há uma observação que comete o crime de abuso de autoridade, descrito no artigo 9º, parágrafo único da Lei 13.869 de 2019, a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível, a pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. E aqui o processamento, de acordo com o artigo 282, parágrafo 3º do Código, que quando não houver urgência em perigo de ineficácia da medida, o juiz ouvirá a parte contrária antes de decidir sobre o pedido. Para tanto, determinar a sua intimação com o fornecimento de cópia do requerimento e de peças relevantes, já que os autos deverão permanecer em cartório. Certo? Aqui tem os recursos também, que é cabível. Vamos lá, para poder fechar aqui essa parte de medidas cautelares. O recurso aqui, não há recurso para impugnar a decisão que decreta as medidas, mas é possível a impetração de habeas corpus. Habeas corpus cabe em tudo, né? A gente toda hora entra com HC. Eu mesmo, especialista em HC, toda hora. Mas vamos lá. Não há recurso para impugnar a decisão que decreta a medida, mas é possível a impetração de habeas corpus, uma vez que, descumprida das obrigações impostas, poderá exigir a decretação da custódia preventiva do indiciado. Artigo 312, parágrafo 1º. Era isso que eu tinha passado para vocês, sobre as medidas cautelares, né, diversas da prisão, as 10 medidas cautelares. Espero ter contribuído com vocês aqui, ter feito um bom caderno com vocês. Essa matéria
Parece que é simples, parece que é só as medidas cautelares diversas da prisão, que ninguém dá muita importância, mas para você ver, ela é o segundo conteúdo mais cobrado na magistratura federal. Você vê o índice lá de cobrança, tem um gráfico, né? O que é mais cobrado nas provas. Você procura aí prova do Ministério Público, prova da Defensoria Pública, prova para vários concursos. Aí um cursinho te fornece isso. O que é mais cobrado, o que não é mais cobrado. Para você não perder tempo estudando coisa que não vai cair. Eu mesmo estudo sou um oportunista, né? Estudo somente o que cai. O que não cai eu não estudo. É uma opção minha. Eu optei por isso, estudar somente o que cai. Espero ter contribuído com vocês nessas medidas cautelares. Ela é super importante. Espero que vocês releiam de novo esse caderno. E depois de um tempo, releiam de novo e se aprofundem nessa matéria, porque ela é muito importante, não somente para o concurseiro, mas para a sua advocacia e para o seu conhecimento jurídico. Tá bom? Espero ter contribuído e qualquer coisa, deixa minhas redes sociais disponíveis com você, advogado.francisco Nascimento lá no Instagram, no Facebook é adv.francisco Nascimento e qualquer dúvida pode me mandar, é um prazer poder esclarecer qualquer dúvida de vocês. Eu amo ajudar, fui monitor durante um bom tempo e a monitoria era isso, responder, tentar ajudar os alunos, e muitas vezes eu tentava ajudar os alunos com o meu conhecimento que eu já tinha anteriormente e aprendia bastante também com a dúvida dos alunos também. Mas é isso. Até a próxima aula. Fique com Deus e tchau.